Então a gente está aqui no 9º capítulo de Atos. E agora a gente começa a conhecer ou a ver Lucas, que é o autor de Atos, inserindo na narrativa dele um camarada que a gente conhece como Paulo. Agora a gente começa a ver o que o nosso amigo Paulo fez e que Lucas fez questão de registrar aqui no seu livro, que a gente chama de livro dos Atos dos Apóstolos. E como você sabe, esse segundo semestre inteiro nós estamos trabalhando a exposição do livro de Atos. Então, como igreja, tem sido uma experiência extraordinária, eu creio. A gente tem tido relatos de muitos irmãos. A nossa atitude do coração diante da Bíblia, de pegar um livro tão importante como esse de Atos, que conta a história do sonho de Deus de criar uma família para si, uma família que ele chamou de igreja, e que 2000 anos depois, você e eu temos o privilégio de fazer parte dessa família. Estudar sobre isso tem que ser um privilégio para o meu coração e para o seu, é ou não é, meu irmão? Um privilégio. Então a gente estudar, refletir, meditar, é um presente que o Senhor nos dá. Então a gente vai para o capítulo 9 hoje, e eu já vou convidar você para fazer uma oração comigo. Senhor, o Senhor tem falado conosco já, desde o início dessa celebração que em Teu nome nós prestamos, esse culto que nós oferecemos a Ti, em comunidade, em unidade, em fraternidade, em amor, declarando que o Senhor é o Rei do universo, e que o Teu reinado tem sido colocado sobre nós, de uma maneira verdadeira, de uma maneira concreta, e nos tornando, Pai, aquilo que o Senhor sonhou que nós fôssemos, mais do que nossa mente pode pensar, prever, imaginar ou planejar. Fala conosco mais um pouco na Tua santa palavra, em nome de Cristo Jesus, amém. Atos capítulo 9, versículos de 1 a 19. Atos 9, de 1 a 19. Enquanto isso, Saulo, então você lembra que por enquanto o Paulo ainda era chamado apenas de Saulo. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo.
Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Aqui a gente começa a aprender a história desse camarada fabuloso, que é Paulo, por enquanto chamado de Saulo. E como eu já falei em outro momento aqui, a Bíblia não é um livro frio de regra religiosa que você tem que ler, decorar e cumprir para evitar que a fúria de um Deus, de uma divindade poderosa, venha sobre você, porque você descumpriu a frieza de uma lei, de uma ordem. A Bíblia é um livro de biografia. Lembra? Então, sempre que você olha um relato, a história de alguém, principalmente no Novo Testamento, quando você vê os acontecimentos que acompanharam um discípulo, um personagem, alguma coisa nessa história precisa gerar conexão com a minha história e com a sua história. A história de Paulo não é diferente. E tem algumas coisas aqui na história de Paulo que são muito sérias e que são muito atuais. Antes de falar do texto em si, para a gente perceber como a história da conversão de Paulo e a sua vida, como ela se conecta com a nossa realidade hoje, ano de 2018, tecnologia, sofisticação. O Brasil, meu irmão, presta atenção nisso que eu vou te falar. O Brasil é o 5º país no mundo em depressão, com um índice de gente em depressão. E o 1º país no mundo com maior índice de gente com transtorno de ansiedade. O Brasil é o 5º país do mundo com maior índice de depressão e o 1º do mundo com maior índice de ansiedade. A OMS que divulgou essa informação. Ansiedade e depressão. Porque ansiedade gera depressão. Porque quando você está ansioso e não consegue ter o controle da coisa que está te deixando ansiosa, a reação automática do seu corpo é se deprimir. Você perde o controle que você quer ter para conseguir administrar a sua vida, as coisas que você quer ter, quer ganhar, quer conquistar, o prestígio dos outros que você acha que tem que ter, essas cobiças que a gente tem no coração. Quando a gente não consegue controlar as circunstâncias para ter aquilo que a gente fantasiou na cabeça,
essa ansiedade vira depressão. Só que tem uma coisa assim que me deixa... Porque se você for olhar os dados da igreja no Brasil, a igreja evangélica cristã no Brasil tem diminuído ou crescido? Você já viu? Tem crescido. Só aumenta o número de cristãos e evangélicos no Brasil. Aí o que me incomoda, meu irmão, é que assim, a gente não consegue explicar um fato bizarro. A gente não consegue explicar como que a igreja no Brasil só cresce, aumenta, templo novo em todo lugar, número de membros das igrejas vão crescendo, as pessoas vão se convertendo, a igreja está aumentando. E o país continua sendo líder em ansiedade. O país que tem uma igreja cristã, que cresce, não consegue deixar de ser o primeiro no mundo, com maior índice de transtorno de ansiedade. Como é que a gente explica isso, meu irmão? A igreja de Jesus, o mesmo Jesus que falou assim, não andeis o quê? Ansiosos. A igreja do Deus Filho, o Cristo bendito, que disse com todas as letras, para mim, para você e para todos os seres humanos que se aproximarem dele, não fique ansioso. A igreja de Jesus, do Jesus que ordenou que a gente não andasse ansioso, está crescendo nesse país. E esse país, cada vez mais, está sendo um país de gente o quê? Ansiosa. Então, onde é que está o problema? Sabe onde é que está o problema? O problema é que o evangelho que está sendo pregado por essa igreja que cresce, não é o evangelho de Jesus. Não é um evangelho, uma palavra que tem compromisso com a Bíblia. A igreja cresce, mas tem muita coisa sendo dita, que até pode ser o que Deus disse, mas não representa aquilo que Deus falou. A Bíblia é o que Deus disse, mas a Bíblia transmitida com o espírito errado, com o coração errado e com o sentido errado, ela continua sendo o que Deus disse, mas a transmissão dela não representa o que Deus falou. E tem muito cristão que não dá o braço a torcer, porque ele fala, eu aprendi desse jeito. E aí quando ele ouve uma palavra assim que é um pouco diferente, que confronta, ele pensa, eu aprendi de um jeito diferente, então eu não vou gastar energia para ver na Bíblia se é isso mesmo, se eu aprendi errado. Já aprendi assim, está tudo certo, eu já decorei como é que é. É esse evangelho aí desse jeito mesmo. Eu acho que é assim, eu não preciso meditar aqui na palavra. Aí, a gente cristão, que acha que já viu tudo, sabe como o negócio funciona, não se dedica a meditar sobre esse livro aqui. E aí o que acontece? Ansiedade. Ansiedade e depressão. Porque o evangelho que está sendo pregado por aí não representa o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Não fala daquilo que passa pelo coração de Deus.
É um evangelho que fala daquilo que o coração cobiçoso que a gente tem quer ouvir. É ou não é? Uma mensagem do tipo: agrada a Deus, ora bastante, canta bem bonito, que aí Deus vai te dar o que você quer. Faz uma boa campanha, encosta Deus na parede, que aí Ele vai te dar tudo que você está sonhando em ter aí. Aí, meu irmão, essa igreja no Brasil que está crescendo, está usando a Bíblia de maneira diabólica. Não precisa se assustar com o que eu falei. Tem como a Bíblia ser usada de um jeito diabólico? Sim ou não? Claro que sim. Como é que o diabo tentou Jesus? Usando o quê? A Bíblia. Um diabo que usa a Bíblia de um jeito diabólico. E com muita tristeza a gente vê que a igreja do Brasil foi convencida de que a Bíblia pode ser usada de um jeito diferente daquilo que Jesus ensinou. E aí estão usando a Bíblia para gerar nas pessoas, sabe o quê? Um senso de direito. Para dizer, eu faço certo, então eu tenho direito de receber bênção, de receber favor de Deus. Para gerar nas pessoas a ideia de que elas só precisam alimentar a religiosidade delas e não a espiritualidade. Que elas precisam ter um formato religioso bom, sem gastar tempo e energia para rever com calma, com tempo, o estado do coração. Uma igreja que cresce, mas que não dá conta de barrar a ansiedade que cresce mais ainda. Por quê? Porque ficam usando as promessas da Bíblia para gerar nas pessoas a expectativa de que elas vão receber tudo de Deus se o ritual for bom. Que Deus vai pagar o investimento religioso que você fez. Que você vai receber prestígio das pessoas. Você vai ser rico. Você vai receber glória, reconhecimento. Os cristãos do Brasil estão acreditando nessa mentira. E estão depositando o seu coração na expectativa de que Deus, se eu agradar bem, vai fazer o que eu quero. E aí o que acontece? Aquela expectativa que estava no futuro do que Deus vai fazer, passa o tempo, chega o presente. Aí aquilo que o crente acreditou, teve como expectativa de que Deus ia fazer, porque ele agradou Deus direitinho, não se realiza. Porque Deus não é fantoche de ninguém. Deus não é empregado de fantasia religiosa de ninguém. Aí quando isso não se cumpre, quando aquela expectativa que você pôs em Deus vira frustração, o que acontece? O seu coração fica o quê? Ansioso. E quando isso vai acontecendo de uma maneira sistemática, com frequência, essa ansiedade vai fermentando e vai virar o quê daqui a pouco? Depressão. Não é à toa que nós somos o primeiro país em ansiedade e o quinto em depressão, num lugar onde a igreja cresce. O resultado disso é que aí a gente se frustra com Deus,
e começa a descontar no marido, na esposa, em casa, no filho, na empresa, desconta nos amigos, desconta nas pessoas, em todo mundo. Porque a gente não quer desaprender algumas coisas erradas, incompletas, que essa igreja que cresce no Brasil, na TV, no rádio, infelizmente, ensina. Isso aí não é novidade na Bíblia não, meu irmão. Olha o que a palavra diz lá em 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Olha só. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que o quê? Agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Sabe quem está falando isso aqui? O Paulo, que é o Saulo do texto que a gente leu. Isso bate com a nossa realidade ou não? A palavra, ela está contextualizada ou não está, meu irmão? Então, quando eu digo assim que a nossa igreja cresce, mas a ansiedade no nosso país não diminui, porque a igreja que cresce não tem compromisso com a verdade da palavra, não é motivo de espanto para você, não é? Porque a palavra mesmo está dizendo que havia um tempo, e é esse tempo, que as pessoas só iam querer ouvir o que agrada. Iam atrás de mestres, de pastores, de igrejas, que prometem aquilo que Deus não disse. E aí o que a gente faz? Porque uma das causas da depressão, sabe o que é? É a falta de propósito para a vida. Eu não estou falando de uma pessoa assim com problema mental, alguém que não tem dinheiro, que não sabe o que vai fazer para almoçar amanhã. Não. Tem gente com 10 empresas que não sabe para onde está indo na vida. Tem gente com muito dinheiro que não tem a menor ideia do porquê continua vivo. A falta de propósito eterno gera um estado de depressão profundo. Propósito eterno, você entende isso, meu irmão? Porque a gente consegue ter alguns propósitos na vida que são transitórios, é ou não é? E aí passa um tempo, aquilo que era um sonho de consumo já não significa mais nada para você. Qual que é o melhor exemplo disso? Um carro. É ou não é? Você que tem carro, quando você comprou seu carro, no primeiro mês, como é que ele era? Limpinho, tá? Não deixava a criançada comer bolacha, pisar no banco. Você que ficou com esse carro 3 anos, no terceiro ano, como é que você estava tratando esse carro? Como é que você olhava para ele em relação ao jeito como você olhava quando comprou? E a gente faz isso o tempo inteiro. Meu propósito é abrir uma empresa. Aí ele abre a empresa, pronto. Não saciou nada. Ah, meu propósito é arrumar um trabalho que eu ganhe 15 mil. Ele arrumou um trabalho e está ganhando 15 mil. Era o sonho dele, o objetivo dele, era o propósito da vida dele, ele conseguiu. Aí o que acontece? Um baita vazio, porque aquilo ali não significou um estado permanente de propósito.
Meu sonho é comprar uma casa, fazer uma faculdade, viajar. Aí você faz tudo isso, é ou não é, meu irmão? Você faz essas coisas que você planejou e depois que aconteceu, o que acontece? Você fica com aquela sensação de, meu Deus, eu preciso de algum outro entorpecente, alguma outra coisa precisa acontecer. Eu não tenho significado para a vida. Porque a gente vai se viciando em propósitos, em significados transitórios para a vida. A falta de um significado eterno para a vida gera a gente em depressão. Porque põe um objetivo, conquista, não fica satisfeito, coloca outro, conquista, não fica satisfeito, e coloca outro, e como essa palavra é maravilhosamente verdadeira, é isso que a Bíblia chama de correr atrás do vento. É correr atrás do vento, você não para de correr, porque não tem nada que fincou seu pé numa rocha, de um propósito firme, eterno. Depressão. E sabe o que isso tem a ver com esse texto sobre Paulo? Tudo. Porque Paulo, que por enquanto era Saulo, a Bíblia não fala, mas ele tinha tudo para ser um sujeito muito ansioso. Não é à toa, talvez, que ele fale de ansiedade em muitas cartas. Por quê? Porque Paulo tinha um propósito na vida, mas não era um propósito eterno. Qual que era o propósito da vida de Saulo, nesse momento Saulo? O que ele tinha assim na cabeça, como objetivo, que ele ia atrás, que ele ia se doar para fazer acontecer? O propósito dele era matar crente. Como um bom judeu, naquela época, naquele contexto, ele queria matar todos os cristãos, acabar com os seguidores de Jesus, que estavam crescendo. Então Paulo, ele até tinha um propósito, mas o propósito dele era fruto da sua vaidade. Porque o Paulo aqui, Saulo, ele era um judeu, era um mestre da lei. Lembra quando ele vai falar dos atributos dele lá para o pessoal em Coríntios, quando ele vai dar a carteirada dele que ele precisou dar? Circuncidado, orientado aos pés de Gamaliel, que era assim, o ícone de mestre da lei, de fariseu, para o judeu daquela época. Paulo era formidável como judeu. E na sua vaidade de ser o cara, o judeu, ele estabeleceu um propósito para a vida dele, que era matar os discípulos daquele Jesus, que estava crescendo aí no meio de Jerusalém, nas regiões em volta, e estava fazendo o quê? Fazendo com que os judeus fossem ficando para trás. Então, na sua vaidade de não ser deixado para trás, Saulo vai matar. Ele tinha um propósito para a vida ou não tinha? Sim. Mas o seu propósito era um propósito que representava um plano eterno de Deus? Não. Era um propósito que ele colocou na expectativa de manter a sua vaidade, de ter a sua religião, que era o judaísmo, existindo, ter o prestígio, e acabar com a raça desses crentes que estavam atrapalhando o reconhecimento dele como um judeu bom. O propósito de Paulo era fruto da sua cobiça religiosa, da sua necessidade de ter o poder. Você está entendendo isso, meu irmão?
E ele fazia isso, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. O mais grave é que Paulo fazia o que fazia, ia atrás dos cristãos para matar os cristãos em nome de Deus. O seu propósito, que era fruto da sua vaidade e da sua cobiça religiosa, era matar os cristãos, e ele achava que o que ele estava fazendo era um favor para quem? Para Deus. Tanto que no capítulo 8 a gente lê lá que quando Estevão morreu apedrejado, jogaram a roupa dele assim aos pés de Saulo, e ele consentia com a morte de Estevão. Então ele estava feliz, satisfeito. Um a menos. Agora vamos arrasar. Ninguém vai tirar o nosso prestígio. Porque Deus está comigo para me fazer ser o cara reconhecido, o querido, o que tem poder, o que manipula as pessoas com a religião. Deus está comigo. Meu irmão, quantas vezes a gente tem assim um desejo ardente no coração, e a gente não quer nem saber se esse desejo combina com o coração de Deus? Porque a gente não lê a Bíblia. Como é que vai saber do coração de Deus se não lê a Bíblia? Aí não lê a Bíblia, mas tem uns desejos, né? Porque Jesus falou que o coração é um problema. E aí a gente vai tendo esses desejos que nascem, que brotam de uma fonte problemática, mas a gente não quer abrir mão, porque são desejos assim que vão trazer muito benefício para nós. Vai me fazer bem, vai me fazer ser bem visto pelas pessoas, ser reconhecido. Aí o que a gente faz? Dá um jeito de maquiar o negócio para parecer que Deus está naquilo. Então eu quero que o negócio aconteça de acordo com o meu coração. Eu arrumo um jeito de falar que Deus está naquilo ali, para ninguém me questionar. Quantas vezes a gente faz o que Saulo fazia? Quantas vezes a gente coloca um objetivo na cabeça que nasceu de um coração vaidoso, de um coração encharcado de inveja, de um coração cheio de má conduta, de cobiça, de necessidade de ter o poder. E quantas vezes a gente acha que isso que nasceu desse coração torto vem de Deus e está tudo certo? É o que Saulo fez aqui. Aí, o versículo 3 diz que ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha só, meu irmão, aí ele responde o quê? Quem és tu, Senhor? Você percebe que isso é importante? O Saulo não fala assim: quem é você? De onde vem essa voz? Quem está falando? Não. O que ele fala? Quem é você, Senhor? Ele sabia o que, meu irmão? Que quem pôs um freio no cavalo que ele estava usando para ir para Damasco foi o Deus em quem ele cria e para quem ele achava que estava fazendo um favor. Você entendeu? Ele sabe que está diante de Deus. Mas naquele segundo ele percebeu que tudo o que ele sabia de Deus estava o quê? Errado. E quando ele percebeu que tudo o que ele sabia de Deus estava errado, ele gritou a pergunta: quem é o Senhor? É
como se naquele momento ele assumisse a crise que ele estava passando, como se ele rasgasse a capa dura de ser rasgada do orgulho, de estar há tanto tempo na tradição religiosa, de ser crente há tanto tempo, de achar que sabe das coisas. Mas ele rasgou e admitiu: Senhor, eu não sei quem o Senhor é. Não sei. Eu estou em crise. Eu não sei o que fazer. Meu irmão, isso é lindo, né? Porque esse gesto de Saulo ensina para mim e para você que não é vergonha nenhuma a gente admitir que o que a gente aprendeu não estava tão certo. Não é vergonha nenhuma a gente admitir que tantos anos achando que aprendeu um negócio do jeito que era, na verdade não era daquele jeito. Não é vergonha nenhuma você, no momento de crise, no momento que você percebe que a sua forma de fé não está dando conta da sua ansiedade, está gerando em você um monte de expectativa em relação a Deus, de coisas que Deus em momento algum disse que ia fazer para você, de garantias que Deus em nenhum momento deu para você. No momento da crise, que você se vê ansioso, sem saber qual é o propósito da sua vida, sem entender para onde a sua caminhada está te levando, não é vergonha nenhuma você parar, rasgar o coração e dizer: Senhor, eu acho que eu não entendi direito. Quem é o Senhor? Eu aprendi tanta coisa, esse tanto de coisa que eu aprendi não está dando conta. Quem é o Senhor? Ansiedade e depressão, meu irmão, tomando conta da igreja brasileira também. Porque a gente está desesperado para viver uma vida que o tempo inteiro prove para os outros que a gente chegou lá. Desesperado para viver uma vida que prove para as pessoas que a gente teve sucesso no que faz. Ansiedade e depressão porque a gente quer o tempo inteiro dizer quem nós somos. Mas a gente não é capaz de perguntar para Deus quem Ele é, para eu de verdade saber quem eu sou. Você só vai saber quem é você quando você aprender a parar a sua vida, parar o seu coração, gastar tempo para parar e deixar Deus responder a essa pergunta no seu coração. Só quando você se dispuser a saber quem Deus é e entender que Deus quer te dizer quem Ele é que você vai começar a entender quem é você. As suas crises vão ser melhor trabalhadas. A ansiedade que não deixa você dormir vai começar a baixar. Mas não, a gente quer resolver a vida em 2 minutos. Uma oração de 2 minutos e abrir a Bíblia no meio para cair seja lá onde for e achar que Deus vai falar desse jeito. Tem uma coisa da minha infância que hoje eu sei que é uma das coisas mais inadequadas. Caixinha de promessa. Não é? Porque você pega um versículo aleatório da caixinha de promessa e a gente acha que aquilo ali é o quê? Um amuleto. Um tarô gospel. Vamos ver o que Deus vai falar aqui. Mexer as cartas. Só que em vez de carta, é um monte de versículo solto.
Meu irmão, Deus não fala assim. Deus tem um livro para você parar, meditar, remoer, falar, repetir para você mesmo, para você saber que Deus quer responder a essa pergunta para você: quem eu sou e quem Ele é, para você descobrir quem finalmente você é. Aí, Paulo pergunta: quem é o Senhor? E o que acontece com ele? Ele cai e fica o quê? Cego. Então, meu irmão, você está entendendo aqui o que Deus está falando para mim e para você hoje? Que quando você estiver assim com o coração disposto a conhecer Deus, você tem que estar também preparado para deixar de ver as coisas do jeito que você tem visto. Deus, por te amar, está disposto a te cegar hoje. Te cegar para a forma de ver a vida que você acha que está certa e que tem levado você a um poço de ansiedade, a um bocado de noite que você não consegue dormir, a um estado de bipolaridade que num dia você é amigo de todo mundo, no outro dia você odeia todo mundo, num dia tudo está legal, no outro dia você quer se matar. Por quê? Deus, nessa noite, quer ensinar para mim e para você, que se você quer conhecer a Ele, se você quer fazer a pergunta, como Saulo fez, quem o Senhor é, se prepara para ser cegado da forma errada como você enxergou a vida até agora. Então Deus cega Saulo. E aí, meu irmão, essa é a melhor coisa que pode acontecer para mim e para você, em algum momento. Porque às vezes a gente acha que está na direção certa. E às vezes a gente está na direção certa, mas está no sentido errado. Você entende isso? Se você quiser ir aqui, ó, de Poá para São Paulo, você vai para Ayrton Senna, certo? Rodovia Ayrton Senna. A rodovia Ayrton Senna tem uma direção. Qual é a direção? Horizontal, que é uma pista. Ela tem uma direção, mas tem dois sentidos. Então a gente se converte, a gente é colocado na estrada, na direção certa. Mas às vezes a gente acha que assim, tem a competência, como quem tem um carro bom, como quem dirige muito bem, aí você se apega à sua competência, você se apega a tudo que você acha que garante para você que você dá conta e sai acelerando. Só que aí o propósito, o destino de Deus para você é você chegar em São Paulo. Aí você cai no meio da Ayrton Senna, ali em Guarulhos, e está no seu carro, com todas as suas competências, acelerando potentemente na direção de Poá. Então você está na direção certa, só que no sentido errado. E quando você está assim no seu carro, acelerado, na direção certa, mas no sentido errado, qual que é a melhor coisa que pode acontecer para você? O seu carro quebrar. Para você finalmente se dar conta de que você estava indo para o sentido errado. Então, meu irmão, se você acha que as coisas estão assim, organizadas na sua vida, o negócio está andando, está caminhando, e de repente parece que Deus dá uma brecada em você, glorifique a Deus, porque pode ser que você esteja numa estrada, achando que está trabalhando para Deus, achando que está fazendo as coisas que Deus aprova, e Deus quer dizer para você: você não entendeu quem sou eu. Eu preciso te cegar. Eu preciso frear o seu carro. Senão você nunca vai viver o que eu sonhei para você. Por isso que aí o texto que a gente leu em 2 Timóteo fala o quê? No versículo 5.
Mas você mantenha a sua sobriedade e não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de sofrer. Por que Paulo está falando isso lá na sua carta a Timóteo? Porque ele sofreu. Ele achou que estava assim, no auge da sua eficiência religiosa, da sua sabedoria, da sua capacidade de ver a vida. E quando ele achou que estava no auge, trabalhando para Deus, ele sofreu uma cegueira que misericordiosamente mostrou para ele que Deus ainda tem compromisso em brecar a gente de fazer o que não deve, para conhecer Ele da maneira que Ele quer se revelar. Não tenha medo de sofrer, porque eu sofri a cegueira que me colocou no sentido da eternidade, que me transformou completamente. E aí você pode pensar, por que Deus cegou Saulo? Porque é o que Ele quer fazer comigo e com você também, meu irmão. É pouco provável que Ele queira cegar você para você deixar de enxergar com seus olhos fisiológicos. Mas Deus quer te cegar para a maneira como você até agora está enxergando seus relacionamentos, sua vida, os seus desejos, os seus planos. Deus cega, porque quando você está assim, de olho fechado, como um cego, o seu olhar só enxerga o quê? A parte de dentro. Por que a gente tem a tradição, como cristão, de fechar o olho para orar? Para a gente perceber melhor o que acontece do lado de dentro, sem ser distraído e sem perder o foco com as coisas que acontecem do lado de fora. Então nessa noite, meu irmão, se você está entendendo assim que Deus está te chamando no meio da sua crise, no meio da sua ansiedade, para você entender que não é vergonha nenhuma admitir que tem muita coisa que você precisa desaprender, porque Ele quer se revelar para você. Se prepare para ser cegado, para aniquilar tudo que você acha que você tem de experiência de vida, de sabedoria, e começar a olhar do lado de dentro de você. Jesus está chamando a gente, meu irmão, para refletir, para meditar nessa palavra que é santa, para impedir que os seus olhos continuem alimentando o seu coração de um monte de expectativa doentia que você criou, porque você tem na sua cabeça a imagem errada de Deus. Jesus falou que os olhos são a lanterna do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Então Jesus cega Saulo, porque Jesus está querendo trabalhar o quê? O que tem aqui dentro. Nessa noite eu creio, no temor do Espírito de Deus, que muita gente aqui vai começar a perceber que Deus está cegando para revelar quem Ele é de verdade, para você encontrar o seu propósito eterno para a vida. Porque no versículo 9 diz que o Saulo ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber.
É Deus falando com a gente também, meu irmão. Cego sem comer e sem beber quer dizer o quê? Que quando você for cegado por Deus, essa cegueira vai servir para você desaprender a ficar fazendo de tudo na sua vida para encher sua barriga, para satisfazer o seu prazer, para te beneficiar, para te encher de vantagem. Quando Deus vem e cega a gente, Ele faz isso para a gente se olhar, se perceber em Deus, ser liberto das trevas da ansiedade de alguém que sabe de Deus, mas não conhece Deus. Abrindo mão da necessidade de ter os prazeres satisfeitos a todo custo, de ter a barriga saciada o tempo inteiro, de ter os seus interesses colocados acima dos outros, de ter a necessidade de ter sucesso no que faz, na profissão, na empresa, no trabalho, na faculdade, como objetivo de vida. Não, meu irmão, nas mais profundas crises que você possa ter, Deus em Cristo, na ação do seu Espírito que é santo, espera que a gente entenda essa cegueira, esse sofrimento, como a pedagogia de Deus, para a gente aprender a ser filho, aprender a ser discípulo, desaprender um evangelho torto para aprender um evangelho de se conhecer, de se ver em Deus, de não ter vergonha de dizer: Senhor, até aqui as coisas estão incompletas na minha vida, porque tudo que eu acho que eu aprendi do Senhor não está dando conta da minha depressão e da minha ansiedade. Me cega, Senhor. Nessa noite Deus está cegando alguns aqui, porque Deus pode cegar todo mundo aqui. Nesse lugar, alguém que talvez esteja na sua casa vendo pela internet, o Espírito de Deus pode capturar o nosso coração de um jeito tão profundo que a coisa não vai mais continuar sendo como está. Mas aí tem um detalhe, meu irmão. Quando Deus nos cega, para trazer a gente para esse lugar da meditação, da reflexão, de parar a vida, para prestar atenção em Deus, para conseguir ouvir a resposta da pergunta: quem é o Senhor? Quando a gente faz isso, um milagre extraordinário começa a acontecer. Sabe o que é? Seres humanos começam a se amar. Discípulos de Jesus começam a chorar juntos, andar juntos, se ajoelharem juntos, sofrer juntos, cantar juntos. Por quê? Porque Deus tirou a cegueira de Saulo, não tirou? Tirou ou não tirou? Sim. Então Saulo ficou cego, ele entendeu que ele estava cheio de cobiça no seu coração, achando que estava trabalhando para Deus, foi cegado para poder se perceber, para admitir que tudo que ele sabia de Deus até então estava errado, para ele aprender quem é Deus, para então ele aprender quem ele é em Deus. Ele é cegado, não come nem bebe, abre mão de toda a necessidade de satisfação da sua barriga, do seu corpo, do seu prazer. Está tudo certo, agora ele está assim, configurado pelo Espírito Santo de Deus. Então pronto, é só Deus fazer isso aqui e Saulo volta a enxergar, é ou não é? Mas Deus não faz isso aqui. O que Deus faz? Chama um
discípulo. Está vendo, meu irmão? Deus não trabalha no individualismo. Você está doido assim, correndo atrás de uma resposta, de uma solução, e está achando que Deus não está falando. Mas não é que Deus não está falando, é que você não está ouvindo a voz dele através dos discípulos que ele manda para perto de você. Deus se compromete em cercar você e eu de um monte de Ananias. Gente que vai vir, vai te tocar, e a sua cegueira vai ser transformada numa nova lente para ver a vida. Você percebe como isso é lindo, meu irmão? O Saulo que estava indo matar um discípulo foi abraçado e curado por esse mesmo discípulo. Por quê? No mesmo caminho, na mesma estrada. Isso é maravilhoso, é emocionante. Na mesma estrada, enquanto Paulo, que é Saulo, vai contra Jesus, Jesus encontra Saulo. Na mesma estrada. Não tem mérito nenhum para isso. Não tem nada que você possa fazer para ser visitado por Deus hoje. Sabe por que você tem que ter a certeza de que Deus pode te visitar hoje? Porque a visita de Deus é uma decisão dele. E ele não te visita porque você merece. Ele te visita porque você perece. Porque ele não quer mais que você se perca nas estradas da sua cobiça, dos seus desejos tortos, da sua maneira errada de ver a fé e as relações. Então Deus vem te encontrar, e sabe como é que ele te encontra? Ananias, vai na casa de um Judas. Lá você vai encontrar um homem que veio lá, nascido em Tarso, que veio lá de Jerusalém. Porque eu falei para ele que um homem chamado Ananias ia aparecer. Eu falei para ele que um dos discípulos que ele estava 3 dias atrás, doido para matar, é quem vai vir fazer ele reviver. Reviver a sua maneira de ver a fé, a vida, a espiritualidade. Deus chama um discípulo. Podia ter feito o Saulo voltar a enxergar sozinho? Sim. Mas quando a gente é cegado por Deus, para voltar a ver a vida por um novo olhar, presta atenção nisso. Você nunca mais vai ver a estrada sem uma companhia. Quem anda com Jesus não anda sozinho. Tem discípulo para chorar junto, para abraçar junto, para sofrer e para rir. O Ananias foi lá. Um encontro entre filhos de Deus revelou o milagre da transformação que o Saulo precisava. Relacionamento, meu irmão. Deus quer te cegar talvez nessa noite, para você abrir os seus olhos para entender que tudo que você é em Deus e tudo que Deus sonhou para você ser, e o seu propósito eterno da vida, não é um presente que Deus vai dar para você viver sozinho,
é uma família que Deus vai dar para você viver de fé em fé. Isso é profundamente lindo, meu irmão. A gente vai ganhando a noção de que os encontros uns com os outros vão nos curando. Os encontros uns com os outros vão revelando perdão, vão revelando nova chance. Louvado seja Deus, porque nessa igreja a gente tem testemunhos de gente que nas suas piores trevas, os seus piores momentos, acharam uma família. Uma igreja de Ananias. Homens e mulheres como Ananias, que conseguem ouvir a voz de Deus, dizendo: você já foi curado da sua cegueira, você é um discípulo. Agora vai resolver a cegueira de um irmão. Vai trabalhar para mim. E Jesus explica para Ananias o que a gente está aprendendo aqui. Vá, versículo 15, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis e ao povo de Israel. O que Deus está fazendo aqui, meu irmão? Usando Ananias para fazer Paulo descobrir que o propósito que ele tinha, que era transitório, passageiro e completamente errado, mesmo que ele achasse que estivesse fazendo algo para Deus, esse propósito equivocado estava sendo trocado por um propósito que eterno. Eu escolhi esse Saulo como instrumento com um propósito, com uma missão, com um sentido que não é mais transitório, que não nasce mais de um coração cheio de ambição, que não nasce mais de uma necessidade de poder, de ser reconhecido pelos outros, de ter a glória das pessoas, de ter a garantia de uma vida tranquila no que tem guardado na poupança, no investimento no banco, numa financeira, no diploma que carrega, na pós-graduação que faz, no ticket médio da empresa. Não. Agora é um propósito que nasce de um encontro com Deus, que cega na individualidade para curar na comunidade. No abraço de um Ananias. E o que Deus está revelando para nós aqui é que o propósito eterno de Deus para você e para mim, meu irmão, em nome de Jesus, creia nisso. O propósito eterno de Deus para você passa pelo serviço aos seus irmãos. Eu escolhi Saulo como instrumento para levar uma mensagem, para servir. Então, meu irmão, esse Saulo aqui, ele se converte depois de ter sido cegado por Deus. Ele tem a humildade de reconhecer que ele aprendeu um monte de coisa incompleta. Se a igreja do Brasil tivesse essa humildade, essa igreja que cresce todo ano, esse índice de ansiedade que é o maior do mundo, com certeza ia cair. Esse índice de depressão, que é o 5º maior do mundo, também ia cair. Sabe quais são os países que estão à frente do Brasil no índice de depressão?
O quarto é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Ucrânia é o primeiro. São países, o quê? Fala a verdade. No meio dessa crise política e crise econômica de não sei o quê, quantas vezes você pensou assim, se eu pudesse, eu me mudava para os Estados Unidos. Eu saía desse país. É ou não é? Esse país que um monte de brasileiro quer ir para se livrar daqui, tem mais depressão do que a gente tem. Por quê? É um país que as pessoas não conseguem as coisas? Não, ao contrário. São países que as pessoas conseguem muito fácil as coisas. Conseguem muito fácil alimentar a sua cobiça da barriga. Que tipo de país a gente quer ser? E essa pergunta a gente responde primeiro dizendo que tipo de igreja a gente quer ser. E para isso a gente tem que responder que tipo de discípulo eu quero ser. O que continua andando para satisfazer as mais malucas fantasias religiosas e as necessidades de ser reconhecido pelos outros? Ou um discípulo que assume que tem muita coisa que aprendeu errado, que está errado, que não quer mais viver nesse poço de ansiedade e que se apresenta a Deus dizendo: Senhor, pode me cegar, porque eu não quero mais ser vítima do meu estado de ansiedade. Eu não quero mais ser refém do meu coração distorcido. Eu quero enxergar com os teus olhos. Esse Saulo que se converte, ele se apresenta para a igreja em todas as suas cartas como o quê? Paulo. O Saulo que foi chamado por Jesus de Saulo, se apresenta em todas as suas cartas como quem? Paulo. Sabe o que significa o nome Saulo? O desejado. Sabe o que significa o nome Paulo? O menor, o pequeno. Olha só, meu irmão, para a gente orar. Jesus chama Saulo pelo nome de Saulo. Jesus se apresenta a esse camarada, chamando ele pelo nome de Saulo. Mas esse discípulo que foi transformado, foi cegado, abriu mão das coisas incompletas e equivocadas que aprendeu, para ser transformado por Deus, no abraço de um discípulo Ananias, para passar a ver a vida, as relações e a fé com outro olhar. Ele se apresenta na sua missão, no seu propósito eterno que ele recebeu de Deus, como o quê? Paulo. Ele é chamado por Deus de Saulo, mas ele se apresenta como Paulo. Ele é chamado por Deus como o desejado, mas ele se apresenta à igreja, às pessoas, como o menor. De Deus, quando ele perguntou: Senhor, quem o Senhor é? Ele ouviu a voz de Deus. Ele foi cegado, ele foi transformado. Mas Deus continuou chamando ele de Saulo, porque lá no capítulo 13, o Senhor aparece e fala o quê? Separem para mim Barnabé e Saulo. Então Deus ali no capítulo 13, a gente vê que ele continuou chamando o Paulo de Saulo. Na sua transformação, ele continuou
ouvindo a garantia de Deus de que ele ainda era o quê? Desejado. Mas quando ele tinha que se apresentar, quando ele tinha que trabalhar, ele se apresentava como o menor, o pequeno. O que isso quer dizer para mim e para você, meu irmão? Que nós, assim como Paulo, somos desejados por Deus. Na estrada que a gente vai andando, que às vezes vai contra Jesus, Jesus nos encontra. Nós somos desejados. E quem é desejado por Jesus, já tem toda a honra de que precisa. Não precisa se apresentar como Saulo. Não precisa provar para ninguém que é o desejado, que é o queridinho de Deus, que é o cara de sucesso, que as coisas deram certo, que ele é bom. Não. Porque ele sabe que ele é desejado por Deus. Quem sabe que ouve de Deus, Saulo, se apresenta como Paulo. Quem sabe que é desejado por Deus, se apresenta como menor. Se apresenta para curar a cegueira dos outros. Se apresenta sem a necessidade de mostrar que pode, que tem poder, que tem riqueza, que tem capacidades. Nessa hora, feche os seus olhos se você puder aí, no seu lugar mesmo. Porque o Senhor pode tratar o nosso coração. Não só pode, como Ele quer tratar o nosso coração. Mas é uma caminhada, meu irmão. Nessa noite o Senhor talvez esteja agora te cegando. Pode ser que você esteja percebendo agora o Espírito Santo te convencendo de um monte de coisa que você está percebendo agora, que precisam ser reaprendidas. Desfeitas. Você é aquilo que Deus quer responder para você quando você perguntar quem o Senhor é. Porque quando você conhecer o Deus que é Pai, você nunca mais vai duvidar de que você é filho. E quem sabe que é filho, sabe que é desejado por Deus. E já tem toda a honra de que precisa. E o Senhor, por amor a você e eu nessa noite, pode nos cegar sim. Saulo ficou cego por 3 dias. Não é uma chave que Deus vira. É um processo que o Espírito Santo inaugura. É uma batalha. É uma guerra diária. Porque se depender de você e de mim, a gente não ora, a gente não medita, a gente não se importa com a Bíblia. E a gente continua vendo a vida com esse olho míope espiritual. Deus quer curar toda a miopia espiritual, cegando a gente primeiro, para nos dar novos olhares para a vida. Espírito
Santo de Deus.